Vinheta de abertura. Repórter Justiça. Uma animação mostra algumas figuras em movimento e o nome do programa. Imagens em preto e branco mostram pessoas andando em aeroportos, segurando malas e funcionários de companhias aéreas Aeroportos atendendo cheios, esses filas passageiros. intermináveis. E o medo de perder o voo porque o atendimento no balcão parecia não acontecer nunca. Mas calma lá que isso definitivamente Agora, é coisa do passado. Com a chegada dos totens de autoatendimento, tudo ficou bem mais fácil. É a máquina dando agilidade ao serviço antes desempenhado por homens e mulheres nos guichês das companhias aéreas. Bem melhor aqui, né? Muito mais prático, até porque evita Valmir fila, né? Ferreira, É mais cômodo supervisor de também, vendas. né? Ele está A em um gente já aeroporto. chega numa certa As imagens pressa, mostram várias quer mais pessoas agilidade, a gente utilizando encontra nas os totens maquininhas. de autoatendimento. Facilita? Perde menos tempo? Ivete de O mundo Luca, ele exige aposentada. essa facilidade. José né? Roberto Nós da temos Silva, militar. que usar essa tecnologia para facilitar o nosso ir e vir no Brasil. No Brasil e no mundo, viu, seu José? É claro que os atendentes e ainda estão aí para ajudar nas dúvidas e com as emergências. Aéreas. Mas esse cargo pode ser extinto muito em breve. Eu acho que o humano ainda é importante. Carlos Mas Eduardo, o totem ele agiliza bastante. A animação Uma na pesquisa tela, feita pelo ilustrando Instituto as francês informações Sapiens citadas. revelou que mais de 2 milhões de trabalhadores podem ver os empregos desaparecerem até 2030. São os funcionários de bancos e seguradoras, os profissionais da área de contabilidade, os secretários de escritórios, os agentes de manutenção e os caixas de supermercados. Todos eles, sem exceção, estão perdendo espaço para as novidades da era digital. Aqui no Repórter Justiça, nós vamos mostrar outras profissões em vias de extinção. Mas agora é hora de fazermos uma viagem no tempo. Década de 70, auge das máquinas de escrever. As empresas exigiam precisão. Para ser contratado, não bastava ter um curso de datilografia. Tinha que ser datilógrafo com velocidade e com habilidade para manusear tantos modelos de equipamentos. De máquinas de escrever. E é aí que o Jonas entra na história. Tinha um orgulho de ter feito o curso, tive um diploma. Jonas Fontinelli, advogado. Ele Pendurado está sentado em uma sala onde parede, tem uma estante e com algumas máquinas de escrever e livros nas prateleiras. Em meados de 73, 74, era exigido o curso de datilografia. Então você tinha, era pré-requisito aceitar o emprego, ter o diploma de datilógrafo. Ele era bom mesmo no que fazia. Conhecido pela rapidez, conseguiu empregos bastante cobiçados. Sentado em uma mesa, Inclusive, utilizando uma máquina de escrever. Um dos empregos meu, em que o empregador me trouxe uma montanha de documentos e disse Imagens do advogado usando uma máquina de escrever. Datilografar o que ele queria lá em 5 minutos, eu ganharia o emprego. Em menos de 3 minutos eu terminei a tarefa e ganhei o emprego. Um datilógrafo bem treinado conseguia, em média, escrever 100 palavras por minuto. Dependendo do erro, você tinha que rasgar a página e recomeçar tudo outra vez. E quando você tinha que apagar, também trazia... Você escrevia 10 páginas, você apagava em uma, aquela uma página transformava as outras 9 que você tinha feito correto em um trabalho feio. E na correria, um erro podia custar caro para a empresa e para o funcionário. Eu fazia, eu datilografava o que se chamava de borderô, que eram as duplicatas que se enviavam aos bancos. Então aquilo precisava de certa velocidade porque tinha tempo para chegar no banco. Então, se eu fosse datilografar aquelas duplicatas que eram emitidas com vagar, o banco fechava. Então, o banco fechava às 4 horas, 3h30 chegavam as duplicatas, e eram muitas. Eu tinha que fazer vários borderôs, então eu tinha que ter uma velocidade e um detalhe, não era só a velocidade, era a presteza da informação. Por exemplo, uma duplicata que era 1.750 conto, se você errasse um zero, ela ficava 175. Então, era o precursor do computador, né? Era uma coisa muito séria, para dizer assim, para quem exercia a profissão direta como eu.
As imagens mostram a sala Não onde demorou o advogado muito está, e esse modelo se algumas mostrou máquinas de escrever defasado. que ele possui, Era hora de e ele dizer sentado adeus em às sua máquinas mesa, agora ultrapassadas utilizando um e dar as computador. boas-vindas aos mini laptops e computadores de última geração. Com o fim da carreira de datilógrafo, Fernanda surgiu uma Mulaerte, profissão Brasília, bem mais Distrito moderna, Federal. de digitador. Ela está na Só que sala os onde o avanços na advogado tecnologia está são sentado em tão uma mesa, grandes que utilizando essa uma máquina de função escrever. também já está com os dias contados. A transição foi um pouco complexa, né, para até se entender todo o sistema, mas hoje é muito difícil se sentir saudade, vamos dizer assim, da máquina. Eu tenho As saudade, imagens tanto é que mostram as algumas tenho máquinas de escrever como lembrança de antigas olhar que o como se advogado começou possui tudo. e um Mas computador a ao lado volta de uma é impossível. delas. Não há como se fazer um remake aí, fazer um saudosismo e voltar a trabalhar com máquina, não é impossível. Hoje nós já temos programas em que você não mais digita, você só fala e ela digita por você, a máquina digita por você. Então a tecnologia realmente, o avanço é muito grande e traz muitas... essas novidades sempre vêm para ajudar. É muito interessante você fazer um texto e procurar uma referência dentro da própria máquina. Você As ali, imagens sair do mostram texto, um advogado usando um computador vê a e uma referência, máquina vai de buscar, escrever coloca ao dentro do lado texto. do laptop dele. Isso era impossível com a máquina de escrever. As imagens É com mostram um traço Ralph delicado trabalhando e como certeiro que o calígrafo. Ralph faz arte. Escrever bonito Imagens assim do não Ralph é em para sua qualquer mesa um, de não. trabalho Já são e alguns 23 serviços de anos trabalhando caligrafia feitos por profissionalmente ele. como calígrafo. Uma paixão que começou quando ele ainda era garoto. Eu comecei muito cedo. Ralph César, E calígrafo. hoje Ele está sentado em eu sua mesa de trabalho. Uso dessa arte para me manter. E é o que eu gosto, é o que eu amo realmente, né? E eu expresso através da caligrafia, né, essa arte que eu acho maravilhosa, apesar de ter poucos calígrafos, né? Eu amo essa profissão. No Imagens do currículo, alguns calígrafo trabalhos escrevendo históricos e em uma folha. memoráveis. Eu já fiz alguns termos de posse para a presidência, já fiz alguns trabalhos para ministro, termo de posse para ministros, trabalho para chefe de estados, placas de homenagens, trabalhos voltados assim para embaixadores. Já fiz bastante trabalhos nesse segmento. Da mesma Imagens forma da que mesa em do outras calígrafo, atividades mostrando alguns tradicionais no trabalhos universo feitos da por ele. caligrafia, algumas coisas também eram consideradas impossíveis no passado. Uma máquina Imagens para do acelerar o calígrafo processo de trabalhando, escrita em fazendo metais, por exemplo, gravações em uma sequer placa de era metal cogitada. através de Mas uma agora máquina. desenhos e frases são rapidamente feitos em placas. E se engana quem pensa que eu estou falando dessa maquininha na mão do Ralph. Espera para ver o domínio As do Caio, imagens filho mostram dele, o filho com a do Ralph caligrafia utilizando uma computadorizada. máquina que escreve e desenha o logotipo da TV Justiça em uma Apesar placa de dessa metal. invasão maquinal e das ameaças de extinção da caligrafia à mão, Ralph tem uma certeza. Não é a mesma coisa. Tecnologia com relação à caligrafia não dá o mesmo efeito Imagens de do um Ralph profissional fazendo o serviço de calígrafo em sua da mesa de arte da trabalho. caligrafia fazer do que uma máquina. A máquina ajuda para fazer serviços mais elaborados que não tem como fazer na caligrafia no metal. Fora isso, precisa do calígrafo sim. Imagens do Ralph Então, que esse fazendo seu trabalho trabalho não de acabe calígrafo nunca e do que a filho dele profissão seja utilizando mesmo uma passada máquina de para pai fazer para filho. trabalhos semelhantes. Se ele quiser, ele continua na parte da tecnologia lá e eu fico na parte manual com o maior prazer. Imagens do Ralph escrevendo em uma folha, de uma máquina imprimindo um texto em uma placa de metal. E veja a seguir no Repórter As Justiça. imagens mostram Será o que as calígrafo empresas fazendo estão o texto de um preparadas para os convite, avanços tecnológicos? A repórter Fernanda apresentadora Tavares fazendo uma ouviu entrevista. especialistas no assunto. No próximo Além de bloco, você vai profissionais saber como ainda se o cobradores de trabalhador ônibus, pode caixas sair de prejudicado com a supermercado e substituição da atendentes tarefa de call manual center. pela máquina. Não saia daí, a gente volta já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Repórter Justiça.
As imagens mostram um jovem trabalhando como operador de No telemarketing currículo do Lucas, em um uma call experiência center. tanto como E depois, operador de vários telemarketing. outros O operadores problema de é que a profissão que deu telemarketing destaque ao trabalhando em uma rapaz central de pode sumir atendimento. do mapa. Ele relembra que 5 anos atrás, o trabalho desempenhado era praticamente manual. Eu chegava a atender praticamente 20 pessoas por dia, só que não era ligações Lucas de rápidas, Souza, era demorado, que eu tinha publicitário. que passar toda Ele uma está sessão de sentado em sua base, mesa em uma central de atendimento, verificar conversando com informações a no site apresentadora. do próprio órgão, né? Então era uma coisa mais demorada. O atendimento virtual melhora a qualidade do serviço prestado ao consumidor. Também facilita e muito a vida de quem mexe com isso. Hoje é fichinha para eles. Como já está tudo As imagens mostram vários automatizado, operadores acho que fica de uma coisa mais telemarketing fácil, em fica uma uma coisa central de repetitiva, atendimento. cansativa, né? A pessoa já vem direcionada para aquilo o que ela precisa, não precisa ficar sondando, ficar pesquisando, olhar lá na base o que precisa. Ah, faltou uma informação, aí volta tudo de novo para sondar novamente. Agora, se a pessoa sabe o direcionamento, já vai automático para você, fica mais fácil. Imagens do Lucas, você trabalhando tem razão. em um call center. A tecnologia é uma aliada nesse tipo de serviço. Mas o espaço que ela ocupa hoje preocupa, viu? É que os avanços fazem com que as máquinas sejam capazes de resolver quase tudo. E muitas vezes, com Imagens de tantos vários bônus, operadores de vem os telemarketing ônus. trabalhando Em em uma central de 2012, o número de atendimento. operadores de telemarketing ultrapassava a Fernanda marca Tavares, de 1,5 milhão Brasília, de Distrito profissionais Federal. no Brasil. A estimativa apresentadora foi está em feita um pelo corredor de uma sindicato central da de categoria. atendimento, Hoje, onde vários esse operadores de quantitativo foi telemarketing reduzido estão quase trabalhando. que pela metade. O motivo? A automatização do sistema, ou seja, a troca do trabalho humano pelo informatizado. Mesmo assim, as empresas do setor têm investido na reestruturação da carreira. Tudo isso para evitar que esta profissão seja extinta do mercado de trabalho. Existe uma previsão, né, de redução de Kelly mercado, Cortes, isso é nítido. superintendente No de órgão, empresa de telemarketing. Ela de está call sentada em center, uma isso mesa vai em uma acontecer. sala. No entanto, existe a reinvenção, né? Novas profissões, novas características e competências a serem desenvolvidas para este profissional de call center para que ele possa se reenquadrar no mercado que a gente precisa hoje, Imagens que é o mundo da digital. superintendente em um Se a dos gente estivesse corredores falando da de central de 5 atendimento, anos, auxiliando os passados, eu não operadores de estaria telemarketing. estando tecnologia para um operador de telemarketing. Mas eu sei que esse operador bem preparado hoje, ou um supervisor, coordenador de call center, ele pode sim trabalhar para mim em uma outra função adequada dentro da metodologia disruptiva. Kelly defende que alguns profissionais são indispensáveis. Isso porque um robô não seria capaz de atender plenamente a um caso de denúncia, por exemplo. Um atendimento humano de uma central de denúncias ou violações de direitos humanos ou violência contra as mulheres. É necessário, além de um registro correto de redirecionamento para a rede credenciada, como um CREA, CRAS, DEANS, conselhos tutelares e a própria serviço de polícia, a gente tem também aquela pessoa que é violentada, que muitas vezes ela liga na nossa central para receber um acolhimento, uma palavra de encorajamento, né? Para que ela tenha também uma visão, porque muitas vezes a vítima liga se achando culpada. E até esse trabalho humano, alguns operadores também fazem. Então, hoje a nossa robótica, essa inteligência artificial, ela não seria capaz de captar. Imagens de vários E operadores estariam as de empresas telemarketing preparadas trabalhando em para uma central tantos de call avanços center. tecnológicos? Esta coaching especialista em carreira Imagens é da dura na coach sentada avaliação. em sua A mesa, informatização conversando pode com a engolir o apresentadora. profissional. Um pouco assim, sabe? Aquele time que está ganhando não se mexe. One Team Então, Coach. eles acreditam que como a fórmula de sucesso deles até agora foi tal, eles tendem a tentar segurar por mais tempo aquilo. Só que o mercado está acontecendo de várias formas com uma velocidade muito grande. Você vê o boom de startups, por exemplo, com soluções inovadoras. Então, e que muda totalmente a forma que a gente fazia alguma coisa até agora, né? Então, se você imaginar desta forma, a gente percebe que se você não muda antecipadamente, quando você abrir os olhos, pode ser que você não tenha mais mercado. Estou falando de empresas, estou falando de profissionais. As imagens Para o mostram Wang, pessoas grande usando parte das computadores empresas, e inclusive de celulares, gestão de uma mulher pessoas e trabalhando inovação, como caixa de não acompanha esse supermercado ritmo e um homem acelerado. trabalhando como As frentista tarefas se em um tornam posto de corriqueiras gasolina. e sem criatividade.
O curioso é que essa previsão Letras foi na feita tela. ainda Tempos na modernos, década de 30 pelo 1936. artista Charles Direção, Chaplin. Charles No Chaplin. filme Tempos As Modernos, imagens mostram vários o filme operários citado, da onde um Revolução trabalhador que Industrial faz são funções dominados repetitivas pelas é máquinas. retratado em É a tom de troca do comédia. trabalho artesanal pelo trabalho em série. Chaplin, que interpretava Carlitos, fazia todos os dias sempre a mesma coisa. Agia no automático. Algumas coisas são possíveis de prever. Não dá para prever totalidade como o futuro será em quanto tempo. Eu acho que em quanto tempo é uma boa incógnita, porque as coisas estão acelerando tão rapidamente que, há pouco tempo atrás, mudanças de 50 anos, talvez agora não leve nem 5. Né? Bom, mas tem algumas coisas que dão para predizer, assim, em relação ao futuro. Uma delas é a capacidade de interligar várias coisas. Essa capacidade, As imagens mostram uma máquina, mulher uma coisa, ela trabalhando consegue como em caixa algum de nicho supermercado específico e possível de frentistas você trabalhando prever. em um posto Quando de você gasolina. não consegue prever, é onde entra o ser humano por excelência, desde que ele queira ser humano. Se ele quiser competir com máquina, aí andamos falando de outra coisa, de uma escala onde ele não consegue ganhar. As E imagens quando é assim, mostram o trabalhador motorista é quem de táxi sai limpando prejudicado. seu carro, A uma substituição da operadora de tarefa caixa manual pela e máquina motoristas de acaba ônibus sendo dirigindo. justificativa para uma demissão. E, na verdade, aqui não há uma dispensa nem discriminatória Alencar, nem abusiva, até advogado porque trabalhista. decorreu de uma Ele evolução está sentado tecnológica em uma mesa, que em uma afetou, sala. inclusive, a capacidade técnica do próprio trabalhador. Então, não haveria que se falar em uma possibilidade de acesso à justiça, pleiteando uma indenização por danos morais, As porque, imagens de fato, mostram não um houve operador de qualquer telemarketing discriminação trabalhando, ou dispensa abusiva desse alguns trabalhador. funcionários de Tem o direito empresas de ação, ônibus o reunidos, trabalhador tem, um qualquer outro cobrador cidadão trabalhando tem, em um ônibus mas com e um esse caixa de fundamento, sobre essa supermercado alegação, trabalhando. diante desse fato que a gente discute, dificilmente ele teria êxito na sua demanda judicial, tendo em vista que eu não vislumbro aí qualquer possibilidade de dispensa discriminatória. As imagens mostram Uma das frentista alternativas seria trabalhando colocar em o um posto de funcionário em gasolina, outra atividade da empresa. funcionário de uma Afinal, agência dos a Correios mão de obra trabalhando humana pode e um ser usada em empacotador qualquer e uma setor caixa produtivo. trabalhando em um Mas o Dr. supermercado. Leandro alerta, o salário jamais pode ser menor. Que a própria Constituição ela veda a redução salarial, salvo por norma coletiva, o que não seria o caso, né? Então, a alegação do trabalhador, do empregador, no sentido de que agora a função exercida pelo empregado será mais simples em razão da tecnologia, isso não é motivo justificável para a redução salarial. Então, essa alegação, de fato, ela não condiz com o que a própria CLT traz e com o que a própria Constituição traz no sentido de vedação à redução salarial e até mesmo a vedação à alteração lesiva do contrato de trabalho. As imagens E para o mostram avanço da pessoas tecnologia no trabalhando mercado de usando trabalho, computadores. o advogado ainda deixa um alerta da Constituição de 88. Essa questão da evolução tecnológica ela é assustadora. E o que a gente tem hoje, na verdade, é uma previsão na Constituição Federal, no seu artigo 7º, que traz uma proteção do trabalhador contra a automação, né? Mas não temos legislações específicas acerca da matéria. O que já tem gente defendendo, embora seja um tema que precisa ainda ser muito discutido, é que esse tipo de situação já poderia ser, inclusive, trazido em normas coletivas diante, né, da força que as normas coletivas passaram a ter. As imagens mostram operadores de telemarketing trabalhando em uma central de atendimento e uma frentista trabalhando em um posto de gasolina. Veja no próximo bloco, será que as escolas em uma preparam as escola. crianças e adolescentes para o mercado de trabalho do futuro? Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura. Repórter Justiça. As imagens mostram vários estudantes em escolas e Nas faculdades. escolas, uma pergunta instiga alunos e professores. Será que vamos ser substituídos por robôs? O tema faz parte das rodas de conversa. E não é para menos. Nas últimas 2 décadas, vivenciamos Imagens de grandes pessoas transformações no trabalhando em mercado de escritórios, trabalho. em A fábricas tecnologia e utilizando facilitou as tablets, coisas. celulares Só e que também computadores. colocou em xeque a necessidade de algumas profissões num futuro bem próximo. Preparo e interesse no que vem pela frente são essenciais. Mas para este Imagens de um sociólogo sociólogo e sentado especialista em em uma mesa, educação, onde tem o vários conteúdo livros e uma científico estante na ainda parede. não é abordado nas instituições de ensino brasileiras. Hoje a gente quer que os estudantes sejam autor, cientista, Pedro pesquisador. Demo, sociólogo.
Se ele fosse autor, cientista, pesquisador, poderia, de alguma maneira, enfrentar o futuro, mesmo que o futuro seja tão incerto. Né? Então, nos Estados Unidos, educação científica, que é muito importante, começa no pré-escolar. Aqui começa no mestrado. Lá no mestrado, o candidato vai pela primeira vez enfrentar método científico, o que é ciência, o que é um texto científico. Lá não, começa-se lá embaixo, porque eles sabem a importância que tem isso na formação das pessoas. Mãe de 2 adolescentes, a Ângela concorda que é difícil acompanhar tantos avanços. Em um sofá, entender com seus 2 e filhos, disseminar esse tipo de conhecimento se torna um desafio. Como eu sou professora, a gente está vendo que o mundo está mudando. Ângela Menezes, né? professora. As coisas estão mudando, tem dificuldades. Em uma cadeira, agora, eles, em uma como sala eles em estão sua casa. muito ligados à tecnologia, estão sempre conversando, né, sobre o assunto, eles estão antenados também com as mudanças. Mas eu sempre peço ajuda. Peço ajuda de todas as formas, com psicólogo, com questão de orientação para eles. Os 2 fazem acompanhamento. A Laura e o Lucas já estão pensando lá na frente. Os irmãos idealizam um trabalho que não tenha prazo de validade, mas confessam, é complicado. Um dos momentos mais difíceis na vida do jovem é escolher o que fazer no futuro. É exatamente esse momento que a Laura está vivendo. Ela está no 3º ano do ensino médio e daqui a pouco é aquele momento crucial no vestibular, a escolha da carreira, né? Laura, me conta uma coisa. Faltam poucos meses aí para você escolher a carreira que você vai exercer. Já tem alguma ideia aí? Já, mas eu não sei qual profissão se encaixa com tudo que eu gosto de fazer. Como escrever, tanto poesias, as imagens mostram a jovem sentada em uma mesa, tá escrevendo em um caderno. Na escola que eu estudava, a gente foi preparado por profissionais que foram na escola, visitaram, como médicos que foram lá, médicos, enfermeiros, dando palestra, falando quanto eles ganhavam. Mas eu estou bem mais focada na parte das artes. Mesmo com o pouco investimento na área aqui no país, a Laura acredita que a carreira cênica não vai acabar. Até em função disso, quer ganhar o mundo e morar fora do Brasil. Tem muitos artistas bons que vão para fora, porque aqui não tem aquele campo bom de trabalho. E eu tô pensando muito em ir para fora, mas quando eu tiver meu dinheiro, poder investir em mim, porque eu tô ciente que meus pais não podem ter aquele dinheiro para investir em mim para ir para, sei lá, Nova York, Austrália, porque é caro, né? Então, eu tô pensando em fazer um curso profissionalizante e investir em mim depois. As imagens mostram Já o Lucas teve um empurrãozinho do usando professor para escolher a profissão. Do curso de matemática, parou na graduação em estatística. A carreira tem futuro promissor na área de softwares. Sempre gostei muito de números, matemática, Lucas Menezes, fazer engenharia. Estudante. Só que eu vi que não era muito bem o que eu queria seguir a partir dessas palestras que eu tive conforme foi passando o tempo. E acabou que eu decidi fazer estatística mesmo, porque acho que foi o que eu mais do Lucas sentado em uma mesa, comecei usando a enxergar um a matemática de outra forma ali. Comecei a ver ela de formas aplicáveis na minha vida, né? E ver o tanto que ela poderia ser importante e funcional, né? No passar dos anos. Lucas, eu sei que você está feliz com a escolha do curso que você está estudando, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar aí no trabalho daqui uns 20 anos? Sim, a gente está vivendo a era da informação, né? Estatística é dita como engenharia de dados, digamos assim. Então, você acaba que, em meio a essa imersão toda que a gente tem com internet, com o mundo todo conectado, você acaba, tendo todo esse parâmetro para imagens do Lucas sentado em uma mesa usando um computador. Especializar em alguma área, eu pretendo finanças, né, que eu acho que é uma área muito boa, eu gosto dessa parte. E eu quero mexer com isso mesmo. Imagens da Ângela também está feliz com a escolha do filho, mas se preocupa com as decisões da Laura. Ela vem conversando muito com a jovem, porque para encarar a profissão é preciso ter em conta os benefícios para o futuro. Imagens da Laura sentada em uma mesa, escrevendo em um caderno. Tem Ângela Menezes, professora. Conversar tanto com os meninos aqui, quanto até mesmo com os meus adolescentes lá. Nós temos dificuldades, tá, para orientar esses meninos. Apesar da gente estar caminhando para isso, estarmos buscando
essa meninadinha aí, essa moçada, ela tem buscado também, está tentando descobrir. E eles já estão vendo que novas profissões estão surgindo. E o filho dela a dificuldade enfrentada pela Ângela faz parte da vida de outros pais e professores. E fica o alerta. A qualidade do ensino precisa melhorar, senão a tecnologia pode mesmo substituir o profissional do futuro. A grande maioria dos trabalhos pode ser extinta por máquinas com grandes vantagens. Se você pegar a questão do motorista virtual, entendeu? Ele não bebe, ele não dorme, ele não fica doente, ele não faz greve, ele trabalha 24 horas por dia, entendeu? Ao lado dos seus carros em uma parada de táxis. Na verdade, aí é uma grande encruzilhada da humanidade. Como a gente não pode prever o futuro, mas pode, digamos, pressentir muitas ameaças do futuro, isso sim nós podemos fazer cientificamente. O importante é preparar bem o aluno para que ele saiba aprender, estudar, ler, elaborar, produzir seu texto, discutir bem, argumentar bem, fundamentar bem. Então a pessoa que sabe fazer isso, de alguma maneira, pode se virar. As imagens mostram e tem muita profissão do futuro no mercado. Já imaginou que a criação de jogos de videogame é um trabalho sério? Tem até curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação. Quer saber mais? Então acompanhe o Repórter Justiça da semana que vem. Vamos mostrar como algumas carreiras vão impactar os próximos 20 anos. E para rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, ou pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até lá! Vinheta de encerramento. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Rayane Rivas. Reportagem, Fernando Milaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernando Milaerte. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Harry Góes, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Kleber Leite e Tiago Mesquita. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Rafael Pinheiro. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Tatiana Coclar. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.